Um grupo de milicianos xiitas invadiu a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque. Na história da civilização humana moderna, nós já passamos por duas grandes guerras mundiais. A primeira, ocorrida em 1914, e a última, até então, iniciada em 1939 e encerrada em 1945. Poucas pessoas que vivenciaram algumas dessas grandes guerras estão vivas para contar a história hoje. Fazem mais de 70 anos que não acontece uma grande guerra envolvendo a maioria das nações do mundo. Mas parece que o tempo todo a paz do mundo está por um fio. Nós sentimos as tensões nas nações, vemos a maldade nos líderes de grandes potências e os interesses escondidos por trás de muitas ações desumanas. Agora, mais do que nunca, vivemos um momento de tensão. Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde essa guerra pode acontecer. Infelizmente, guerra e poder é da natureza humana. Mas será que esse cenário está mais próximo do que imaginamos? Recentemente, um ataque de drones americanos realizado em Bagdá, capital do Iraque, matou o general iraniano Qasem Soleimani. O general era visto como um verdadeiro herói aos olhos do povo iraniano. Já para os Estados Unidos, Soleimani era alguém infame. Após a sua morte, dezenas de milhares de pessoas foram protestar nas ruas da capital iraniana pedindo morte aos Estados Unidos. Ainda recentemente, no dia 5 de janeiro de 2020, o Irã declarou que seu trabalho de enriquecimento de urânio não respeitará mais o acordo nuclear de 2015, que limitava o nível de enriquecimento a 3,6% e que a sua produção não terá mais restrições. O governo iraniano disse que retornará ao acordo nuclear se as sanções impostas pelos Estados Unidos contra o país fossem removidas e os interesses do Irã fossem garantidos. O urânio de baixo enriquecimento é usado para produzir combustível para reatores nucleares, mas potencialmente pode servir para produções de armas nucleares também. Qasem Soleimani era general de elite da Guarda Revolucionária do Irã desde 1998 e era apontado como o cérebro por trás da estratégia militar e geopolítica do país. Ele exercia um papel-chave nas negociações políticas para formar um governo no Iraque. Além disso, o general também era tido como uma peça fundamental na luta contra o Estado Islâmico no Iraque por ajudar a armar e treinar uma força paramilitar, o que muitos iraquianos consideram uma forma de colonização. Soleimani também era muito próximo do líder supremo do Irã, que aliás jurou vingança por sua morte. Soleimani deixava o aeroporto de Bagdá, no Iraque, acompanhado de integrantes das Forças de Mobilização Popular do Iraque, uma milícia apoiada pelo Irã. Eles se deslocavam em dois carros diferentes quando um drone americano, identificado como MQ-9 Raptor pela imprensa americana, bombardeou o veículo e matou Soleimani. Em comunicado, o Pentágono assumiu a autoria do ataque e afirmou que os Estados Unidos vão continuar a tomar todas as ações necessárias para proteger o seu povo e seus interesses. Trump ainda fez uma publicação em seu Twitter dizendo o seguinte: Qasem Soleimani matou ou machucou milhares de americanos por um período longo de tempo e planejava matar mais ainda, mas foi pego. Ele era direta ou indiretamente responsável pela morte de milhões de pessoas, e que por mais que o Irã não admita, ele era odiado e temido dentro do país. Soleimani deveria ter sido derrubado muitos anos antes. É claro que ações como essa causam tensão no mundo, afinal os dois países possuem aliados dos dois lados e alguns deles se pronunciaram. A Suíça, por exemplo, que teve diplomatas convocados pelo Irã, pediu para os dois lados para evitarem um aumento nas tensões em uma situação que já se encontra instável. Já o ministro de Relações Exteriores da Turquia disse que o ataque americano aumenta ainda mais a insegurança e a instabilidade na região e se disse preocupado. A Rússia condenou o ataque americano e ficou do lado dos iranianos, afirmando que a ação americana pode aumentar ainda mais a tensão no Oriente Médio. Já o primeiro-ministro de Israel ficou do lado americano, dizendo que os Estados Unidos têm o direito de legítima defesa e acusou Soleimani de ser responsável pela morte de vários inocentes, e elogiou Donald Trump pela ação, o que não é surpresa, já que Israel é o aliado americano mais próximo no Oriente Médio e rival declarado do Irã. Já no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro se posicionou indiretamente a favor dos americanos. A nossa posição é de se aliar a qualquer país do mundo no combate ao terrorismo. Nós sabemos o que em grande parte o Irã representa para os seus vizinhos e para o mundo. Pouco tempo depois, o Irã pediu explicações sobre a declaração brasileira em apoio aos Estados Unidos. Mas e afinal, será mesmo que esse seria o gatilho para uma terceira guerra mundial?
A possibilidade de uma terceira guerra mundial não deve acontecer. O Irã é uma força regional e sem peso para envolver as outras potências globais no conflito. Sem a Rússia, a China ou a União Europeia medindo forças com os Estados Unidos, não há uma guerra com dimensões globais, segundo especialistas. As demais potências militares do mundo não devem se envolver na situação. O Irã é uma potência regional no Oriente Médio, mas sem expressão global. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial ocorreram na Europa, onde estavam as principais potências, com participações da União Soviética, Estados Unidos, China e Japão, e nesse caso não deve haver grande envolvimento dessas nações. A Rússia, por exemplo, deve se envolver apenas para impor um limite nas ações americanas. Apesar de ter condenado os ataques, o país deve manter envolvimento apenas com diálogo. Já a União Europeia tem a intenção de frear o programa nuclear do Irã e deve apenas pedir calma entre os dois países. Outras nações como França, Inglaterra e Alemanha já pediram calma e diálogo entre os países. Mas, apesar de uma terceira guerra mundial estar longe de acontecer, o Irã provavelmente vai sim reagir ao ataque americano que matou o segundo homem mais influente do país. É possível que ocorram ataques a embaixadas americanas dentro do Iraque, ou é possível que o Irã resolva atacar aliados dos Estados Unidos também, mas é pouco provável um ataque em solo americano. Isso sim poderia desencadear uma resposta bem mais dramática de Trump. O Irã também tem a opção de afetar a economia global se preferir, caso decida fechar o Estreito de Hormuz. O local é a única ligação do Golfo Pérsico com os oceanos e fica entre Omã e o Irã. Uma ação militar impediria a passagem de navios petroleiros e trancaria o local por onde passa 20% da produção mundial de petróleo. Enfim, não há como prever as ações dos países envolvidos, muito menos dos seus aliados. Apenas é possível fazer uma leitura do que é esperado, mas não garantimos nada. A guerra, pelo menos mundial, é muito improvável, mas o inesperado é simplesmente inesperado, e não podemos prever isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, então não esquece de deixar o like aí que não custa nada e se inscrever no canal também para acompanhar os próximos vídeos. Comenta aí embaixo o que você acha disso tudo e também deixa sugestões de próximos vídeos aí no canal. Valeu, tamo junto, curiosos, fui!